Então, com o avanço das redes sociais, tem ficado cada vez mais difícil de distinguir o que é falso, o que é verdadeiro. E, infelizmente, essa onda aí do que a gente chama de fake news, né, ele tem feito estragos aí na nossa área de saúde, não só em oftalmologia, na área de saúde mesmo, né? Por isso é muito importante identificar as fontes das notícias que consumimos e que também nós compartilhamos, né? Então, eu e o Emílio Suzuki, nós temos o prazer de receber convidados para conversar sobre esse tema. É verdade. Hoje temos conosco a Natália Leal, que é diretora executiva da Lupa, plataforma digital referência no combate à desinformação através do jornalismo e da educação midiática. Ela lidera uma equipe de 30 pessoas, reconhecida pela Associação Mundial de Editores como a melhor iniciativa de credibilidade das Américas em 2023. Liderou a equipe responsável por No Epicentro, uma aplicação que buscava conscientizar sobre o impacto das mortes por Covid-19 no Brasil, replicada pelo The Washington Post e reconhecida como a melhor visualização de dados em quase uma dezena de prêmios internacionais de jornalismo. Seja muito bem-vinda ao 24 Horas de Glaucoma. Nós também agradecemos a senhora Silvia Elizabeth de Andrade, ela é membro da Retina Brasil e conselheira nacional de saúde, também é um prazer recebê-la. E representando a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, temos a doutora Brenda Freitas da Costa, já veterana no 24 Horas pelo Glaucoma, médica de família e comunidade, professora do Departamento de Medicina Integral Familiar Comunitária do Rio de Janeiro, diretora do Departamento de Pesquisa, e é um grande prazer recebê-la também. Que time, né? E completa esse painel o nosso colega, o Alexis Galeno. Oi, Alexis. Ele é preceptor de glaucoma na Fundação Leiria de Andrade e da Escola Cearense de Oftalmologia. Seja bem-vindo. E o nosso tema de hoje ele tem ganhado uma relevância, né? E nós queremos começar então com uma pergunta para a Natália, né? A informação sem qualidade, ela faz mal para a saúde? Mas antes de responder, por favor, faça a sua autodescrição. Boa tarde, queria agradecer o convite. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro, uso um óculos de aro grosso preto, tenho olhos azuis, estatura mediana. Estou vestindo um vestido azul marinho. Sim, a informação falsa tem consequências trágicas aí, né, na nossa sociedade, para a nossa vida em sociedade, mas também na nossa saúde individualmente, né? Existe muita informação circulando em redes sociais que não é verdadeira, informações falsas sobre vacinas, sobre tratamentos médicos, sobre o uso de medicamentos, também o uso indiscriminado e de tratamentos estéticos. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de desinformação nesse campo circulando, e a gente está sempre atento, buscando identificar essas informações falsas e devolver para a sociedade, né, uma informação qualificada para evitar esse tipo de consequência, né, das pessoas deixarem de fazer tratamentos que são efetivos ou, eventualmente, optarem por pelo uso de um medicamento que não vai trazer para elas o benefício, o melhor benefício, né, ou até deixar de procurar os médicos, os profissionais de referência. Então, a gente está sempre bastante atento para evitar esse tipo de consequência trágica, né? Esse impacto muito negativo na vida e na saúde das pessoas. Muito bem. Antes de eu direcionar uma pergunta à doutora Brenda, Silvia, se for possível, você podia abrir sua câmera para aparecer aqui na tela, aqui no nosso painel? Enquanto isso, eu vou direcionar a pergunta à doutora Brenda. Primeiramente, antes da pergunta, doutora Brenda, a gente pediria para a senhora também fazer sua autodescrição. E a nossa pergunta é o seguinte: como a propagação de informações sem base científica impactam os cuidados com a saúde? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui mais uma vez representando a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou uma mulher parda, de cabelo crespo, volumoso, eu uso óculos redondo e estou com um blazer verde. E sobre a resposta dessa pergunta, é importante primeiro eu me localizar. Eu sou uma médica da atenção primária à saúde. Nós cuidamos de territórios na estratégia de saúde da família, de em torno de 3.950 pessoas. A prevalência do glaucoma nesses territórios é de 2 a 3% da população acima de 40 anos.
o que significa que 71 pessoas, em média, estão sobre os meus cuidados e têm glaucoma, e esse cuidado precisa ser compartilhado com o oftalmologista, para além das pessoas que têm fatores de risco e que precisam passar por revisões anuais de acompanhamento com essa oftalmologia. E sobre a pergunta do fake news, eu entendo que as fake news não funcionam apenas fundadas na desinformação, mas tem a desinformação como componente fundamental. A gente não deve se enganar enquanto profissional de saúde pensando que o componente da desinformação pode ser combatido apenas com a informação, como se a evidência pudesse, em um clique, alterar o pensamento da pessoa. É preciso reconhecer que as fake news são também parte de um mecanismo social de medicalização da saúde e perda da autonomia da pessoa. Então, quando a gente pensa em território, a gente pensa que a gente precisa fazer educação social. A presença dos agentes comunitários é muito importante e desse diálogo com a oftalmologia através do mecanismo de referência e contra-referência. Isso envolve todo um contexto aí, né? E a gente chega num outro ponto, né, que eu queria perguntar para a Silvia, que no caso do glaucoma a gente vê a tal da indústria da cura, né? Então, algumas pessoas que é falta de escrúpulo mesmo, né? Começam a comercializar, começam a vender falsas promessas ou promessas de tratamentos que seriam capazes de curar o glaucoma, né? Isso não acontece só com os olhos, né? Então, o que eu queria saber, assim, como é que o Conselho Nacional de Saúde atua nessa situação, né? Mas, por favor, antes comece com a sua autodescrição. Eu acho que a gente está sem o seu áudio. Você tem como abrir o seu microfone também? Está no mudo aí, Silvio. Acho que não abriu, né? Abriu. Aí, Opa, agora aí deu. sim, Silvia. Me desculpe, mas Imagina, obrigado. deficiente visual. É muito difícil enxergar alguma coisa a mais aqui nessa tela. Bem, eu primeiro quero agradecer ao Conselho Nacional de Saúde pela indicação, mais uma vez, para estar aqui junto no CBO. Muito obrigado a vocês também por terem enviado esse pedido ao Conselho Nacional de Saúde. Eu sou uma mulher que dizem que sou morena, mas eu me autodenomino negra, sou deficiente visual, tenho glaucoma e, para completar, retinose pigmentar. Então, eu não sei nem se eu estou no centro da tela, se está numa posição certa aí, porque eu não consigo enxergar. Sim. Se possível, repete a pergunta para mim, por gentileza. Então, a questão toda é que, na forma como as coisas estão acontecendo, a gente vê as pessoas comercializando, vendendo promessas de cura, né? E isso não só para os olhos, da saúde de uma forma geral, né? Então, a nossa dúvida é como é que o Conselho Nacional de Saúde atua ou pode atuar nessa situação. Olha, nós estávamos discutindo tem mais ou menos umas 3 semanas, porque eu levei essa pauta para dentro da comissão de patologia, para nós discutirmos dentro dessa comissão do Conselho Nacional de Saúde, porque o que mais existe, principalmente em Facebook, é a cura milagrosa por um problema de visão. Inclusive, me foi oferecido umas gotinhas, para eu comprar umas gotinhas para acabar com o meu glaucoma e também com a minha retinose pigmentar. Então, eu resolvi levar essa pauta para a comissão e nós estamos tentando elaborar uma melhor maneira possível para combater essa questão das fake news, que está um negócio assustador, porque até gotinhas para curar catarata, DMRI sem cirurgia, existe. Quer dizer, é uma coisa tão absurda que o Conselho está se vendo na obrigação também de atuar. Mas nós ainda não descobrimos como fazer isso junto ao Ministério da Saúde.
É o que é um problema bastante sério, né? E, infelizmente, às vezes as Muito pessoas não sabem nem onde buscar as melhores informações, né? E eu acho que esse é um outro problema também, né? Às vezes uma mídia social, um celular que já está na nossa mão, parece que é a melhor solução e a mais rápida, né? Mas a gente ainda insiste nessa importância de verificar com o seu médico, com o seu oftalmologista, a fonte da informação e a veracidade dessa informação, né? Na verdade, os pacientes são vítimas do charlatanismo, né? Exato, E veja infelizmente. que muitos pacientes, inclusive, né, Silvia, às vezes não mal conseguem manter o tratamento correto por questões financeiras e às vezes são iludidos e deixam de fazer o tratamento correto, buscando tipos de alternativas que não são comprovadas, né? Até algumas pessoas se endividando, né, para tratamentos que não têm base científica nenhuma. Isso é muito sério mesmo o que você falou. Esse é sendo o grande problema da nossa discussão dentro da Comissão de Patologia do Conselho Nacional de Saúde, é porque as pessoas estão se endividando achando que vão ter essa cura, achando que vão melhorar o seu glaucoma, o seu DMRI, a sua doença, para, inclusive, cirurgia de catarata. Quer dizer, cirurgia não, tratamento para catarata sem cirurgia. Nós estamos tentando, vamos debatendo toda essa questão e vamos chamar pessoas responsáveis que possam nos auxiliar de dentro do Ministério da Saúde para ver como nós podemos fazer isso, porque tornou uma calamidade pública, porque as pessoas que, na pressa de não perder a visão, de recuperar o pouco que ainda tem, de deixar de ter aquele embaçamento, se endividar por uma coisa que não vai dar certo. É importante, né, juntar as vozes, né, Ratanaka? É a voz aí do lado da Silvia, é a voz da medicina correta e levando realmente essa situação às autoridades para que tome um fim disso, né? Isso precisa parar, né? Porque realmente isso faz mal para todo mundo. Mas vamos chamar agora aqui um colega meu, o doutor Alex Galeno. Eu vou pedir, Alex, ele é médico oftalmologista em Fortaleza, eu vou pedir então para você fazer a sua autodescrição. Eu já posso falar que você é torcedor do Fortaleza, eu já resolvo um pouquinho aí o seu problema. E nos diga, como alguém que atua na formação de novos médicos especialistas, qual o papel das novas gerações de médicos no combate às informações sem base científica? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite e enaltecer a grandiosidade desse momento e desse evento. Eu sou branco, pardo, cabelos negros, estou vestindo camisa azul e, como bem descrito, com um leão aqui da marca, né? Então, é muito cabível essa discussão que nós estamos tendo atualmente. As notícias falsas estão aí em todos os canais de redes sociais, de WhatsApp, e elas têm um poder de causar um dano grandioso na hora que ela promete uma coisa que ela não consegue cumprir e o paciente ele acredita. Então, cabe, dentro da formação do nosso médico residente, do nosso colega que vai ser um dia ali, está na frente, atendendo, fazendo a triagem, o diagnóstico precoce dos pacientes, saber lidar, saber explicar, perder aquele tempo a mais nas orientações aos pacientes, ser ouvido e fazer ouvir. Tá? Então, é fundamental ouvir o que o paciente tem, ter um canal de acesso para a educação com o seu paciente. Eu acho que o tratamento do glaucoma ele não é feito somente à base de colírio, cirurgias, mas também com a educação. Tá? E aquele tempo que o médico gasta, um pouquinho a mais do que o tradicional, orientando o familiar, orientando o paciente, principalmente em relação a essas promessas de cura e algo que possa vir a substituir o tratamento correto, tem que ser feito tanto pelo médico como pelo aluno que está ali iniciando a carreira, saber que naquela hora ali do contato, da relação médico-paciente, tem que haver, além do tratamento convencional, uma educação para que o paciente consiga realmente saber do que é que está lidando, o
qualquer informações vão ter aí à disposição na internet, algumas boas, outras ruins, e ele deve saber filtrar isso. Você vê que a gente precisa, na verdade, abordar o assunto por várias frentes, né? Então, tem a própria plataforma digital, né? Porque, na verdade, boa parte dessa fonte de informações vem através das Exato, plataformas é. digitais, né? Então, a própria plataforma digital preocupada com isso, né? Portadores de doenças ou de deficiências visuais também percebendo que isso tem acontecido, né? O impacto que isso leva, a educação do médico, porque também naquela consulta rápida, às vezes a gente deixa passar alguma coisa, né? E com isso o paciente vai buscar informação em algum outro local. E eu falo o seguinte, Natanael, às vezes o que é óbvio para nós não é óbvio para o outro lado, né? Exato. Então isso é um ponto importante também, que a gente tem que realmente cada vez mais falar, tem que ter, a gente devia fazer curso de didática, né? Isso aí. Para explicar em poucas palavras, com analogias, para que realmente o paciente entenda, mas não só o paciente, a família também, familiar porque que às tá vezes o acompanhando a paciente ele está consulta. bloqueado, né, por falsas esperanças e tudo mais, mas você ter realmente um familiar para você explicar e a repetição, esse paciente ele procura outros médicos. No SUS, por exemplo, que os pacientes eles retornam, né, a cada 3 meses e às vezes são outros médicos que atendem o paciente. Eu acho que a repetição de uma informação correta, a repetição de uma doença, das informações adequadas de uma doença, ela é fundamental. A gente tem que ocupar esse espaço, porque se as pessoas assim com boas informações não ocupam esses espaços, eles vão ser ocupados por pessoas sem escrúpulos, né? Exato. E o que acontece nesse debate todo que a gente está falando. Sem escrúpulos e com alto poder de sedução, De assim, né? De realmente sedução, saber vender o exatamente, peixe, né? A Silvia ergueu a mãozinha aí. Você queria comentar alguma coisa, Silvia? Sim, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para o próprio CBO. Existe, principalmente no Facebook, e eu sou uma usuária do Facebook porque eu preciso postar determinadas coisas do Conselho Nacional de Saúde, existe uma divulgação de um colírio que é feito por um médico. O CBO não pode tomar nenhuma providência, não? Bem, essas questões, essas demandas, existe um departamento jurídico do CBO, Silvia, que eles atuam nos canais adequados, né? Isso, existem denúncias que são levadas adiante. Então, muitas dessas atrocidades assim que você está referindo, muitas delas já foram denunciadas, né? E as autoridades já foram informadas sobre isso. Inclusive, algumas propagandas, eu já te antecipo que algumas propagandas de medicamentos assim sem embasamento científico, elas já foram até já retiradas, né? Mas realmente é muito difícil, né? E a gente precisa realmente de denúncias igual a sua, para que a gente possa também ter o alcance de pessoas de bem como você para auxiliar. E esse médico que está oferecendo essas gotinhas, ele não é nem oftalmologista. Exato. Esse é um caso bem específico que a gente já conhece, já foi inclusive denunciado, o jurídico já está bem atento com relação a isso. Mas tem uma outra ponta também, né, que é a medicina comunitária, né, a medicina familiar, né, que eu acho que esse também é a medicina que agrega aquele conhecimento não só sobre a oftalmologia, né, a saúde familiar de uma forma geral, né. Então, Brenda, você queria complementar mais alguma coisa com relação a esse assunto? Queria sim, eu queria primeiro prestar minha solidariedade à Silvia. Eu entendo que ela está aqui representando, para além do Conselho Nacional de Saúde, uma pessoa com glaucoma, e é muito importante que a gente entenda, a partir da sua perspectiva, Silvia, como que se dá esse adoecimento. Então, tenho certeza que você está agregando muito a partir da sua participação. E aí, os colegas que estão no auditório comentaram sobre a importância da família no tratamento. E eu entendo a fala do colega Alexis quando fala da importância dos jovens médicos oftalmologistas de fazerem educação dentro do consultório com a pessoa que está, ampliar também para o acompanhante essa informação, porque às vezes a pessoa, e aí a Silvia talvez possa trazer aqui para a gente, ela está tão aflita com aquele diagnóstico, sem conseguir compreender o que aquilo significa, que a importância do familiar é muito importante, né? É muito necessária. E aí queria aproveitar a oportunidade de reforçar a importância de enviar uma contra-referência para o médico de família e comunidade que está lá na estratégia de saúde da família,
para que a gente possa entender como apoiar aquela família, aquela pessoa a retornar para a rede de atenção à saúde onde está o oftalmologista. Como vocês comentaram, às vezes essa rede troca o profissional muitas vezes e nós ficamos ali, ou o agente comunitário fica. Então, é muito importante a gente saber de volta qual é o valor da pressão ocular daquele paciente, se existe alguma retinopatia associada, para que a gente possa reencaminhar através desses sistemas de regulação para o oftalmologista continuar o cuidado. É isso mesmo, muito importante. Alex, você quer complementar mais alguma coisa dentro desse nosso contexto, desse nosso assunto? Eu acho que o principal a gente comentou, e interessante é o médico conseguir falar o que o paciente consegue entender. Então, não é só abranger ali a família, perder aquele tempo explicando como funciona a doença, a importância do tratamento, do acompanhamento, orientar todos essa gama de tratamentos aí que possa haver sem uma comprovação científica, tá? E muitas das vezes estão disseminadas, mas é essencial que o médico ele consiga falar a língua do paciente, tá? Tanto em termos mais fáceis, como fazer associações, como também perder esse tempo ali junto com a medicação. Algumas vezes o paciente ele está ali naquela hora da consulta, 5, 10 minutos, tem o espaço dele para tirar as dúvidas. Eu acho que ele poder tirar dúvida ali e o médico deixar essa oportunidade para ele. O senhor quer perguntar alguma coisa? O senhor tem alguma dúvida a esclarecer? Sentir a vontade de compartilhar aquelas perguntas podem, muitas das vezes, melhorar a adesão, melhorar o tratamento, melhorar o sucesso do tratamento do glaucoma. É fundamental a gente criar um laço naquela hora da consulta e fazer com que o paciente se sinta à vontade de falar, de perguntar, para que a gente elucide e faça dessa consulta algo bem mais produtivo. Tudo bem, eu acho que a gente tem que transpor a barreira do consultório, certo? Ok, a gente tem que transpor a barreira do consultório, então a repetição, a família, a gente falou muito de família, né, aqui, da família também replicar isso. Às vezes num encontro de família, falar sobre essa doença, explicar do jeito que ele entendeu, mas desde que ele tenha o entendimento correto da linguagem dele. Às vezes a linguagem da família atinge mais, né, outras pessoas do que a própria nossa linguagem, né, que é mais técnica, né? E isso que o Alex falou é super importante, que às vezes o paciente esquece de fazer uma pergunta, ele tem uma dúvida e ele não consegue voltar no médico. E aí é que tem a importância da mídia social a nosso favor. Você veja o tanto de vídeo que o CBO colocou sobre glaucoma, sobre diversas perguntas, sobre diversos temas. Sociedade Brasileira de Glaucoma, mesma coisa. Então, é uma oportunidade que, às vezes, o paciente ele chega nessa plataforma e diz assim, eu estava com uma dúvida sobre pingar colírio, mas eu vi no vídeo aqui. O doutor falou isso, né? Eu estava numa dúvida sobre engravidar ou não. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, porque é a linguagem que a gente vai ter mais fácil, e usando outros players também. Você veja, o CBO usou vários artistas, personalidades, né? Que realmente, às vezes, a linguagem dele é melhor que a nossa para aquele assunto, para aquela população. Natália, e as suas considerações sobre esse tema aí? Eu acredito que é muito importante que os profissionais médicos também se vejam como agentes da boa informação, né? E essa boa informação ela precisa ser estendida para todo o entorno do paciente, como vocês bem lembraram, né? Mas a gente também precisa ter esse cuidado na hora de orientar também o consumo de informação dentro desse ambiente de mídias sociais. As redes sociais elas são super positivas em muitos sentidos, elas nos permitem chegar a outros públicos, se comunicar de diferentes formas com diferentes pessoas, mas como toda tecnologia, depende muito do uso que é feito, né? O uso individual que é feito. E a desinformação ela é uma indústria, né? Não só a desinformação política, que a gente sabe que existe bastante, mas com certeza a desinformação relacionada à saúde, ela alimenta ganhos escusos aí em muitas frentes. Então, tem alguns marcadores que eu acho importante mencionar
para quando a gente está tratando desse tipo de desinformação, para serem observados, né? Então, quando você está falando de tratamentos, observar os comentários das publicações, né, que estão sendo feitos. Muitas publicações em redes sociais, quando comercializam falsas curas, inclusive fecham os comentários para que não haja reclamações ali naquele ambiente. Então, observar essa caixa de comentários e as interações que outras pessoas, que outros usuários fazem com esse tipo de publicação é um indício importante, né? Também muitos tratamentos falsos, muitas pessoas que comercializam esse tipo de tratamento, eles acabam fraudando os comentários, né? Então tem ali um tipo de interação de usuário que é muito característico, são sempre muitos comentários positivos, muitas exaltações de um tratamento que não tem nenhuma comprovação científica. Então, também observar isso ajuda a ter um pouco mais de credibilidade, né? Ajuda na tomada de decisão e ajuda a perceber se é uma publicação falsa ou não. Também observar outros ambientes em que se pode dar feedback, como o Reclame Aqui, que é também um lugar que a gente usa como referência para esse tipo de situação, né? E acho que, por último, observar registros na Anvisa, principalmente, né? Essa é uma fonte que a gente usa bastante quando a gente está tratando de curas e falsas curas e tratamentos que são comercializados via redes sociais. E a gente está sempre na lupa fazendo esse tipo de verificação, então o nosso site também é uma forma de encontrar aí uma referência de boa informação nesses casos. Muito bom. Eu gosto de falar para o paciente, olha, vai anotando, vai fazendo a sua listinha de dúvidas, né? E não tenha medo. Na próxima consulta traz aí, vamos tirar as dúvidas. Eu acho que essa informação ela também é muito boa, ela é muito importante. Posso fazer né? 30 segundos para a Natália. Natália, esses canais, porque em algumas plataformas de rede social a gente tem canal de denúncia. A gente pode fazer a nossa denúncia, né? Isso funciona? Na prática, isso funciona? Se eu quiser, eu vi que é uma propaganda enganosa, eu vou lá e denuncio no Instagram, Facebook, que tem esses canais. Isso funciona? Funciona sim, é uma ferramenta importante sempre que a gente vê algum tipo de informação falsa, não só com relação a tratamentos, né? É importante a gente denunciar. Essas informações, elas são analisadas e elas, na medida do possível, são também derrubadas, né, pelas plataformas, ou seja, elas são retiradas do ar ou têm o seu alcance diminuído, ou seja, elas são compartilhadas com um número menor de pessoas, né? Então, é importante também a gente, como usuário desse ambiente, fazer esse tipo de comunicação, zelando pela saúde também desse ambiente, né? O ambiente digital, ele é um ambiente muito nocivo ultimamente, a gente tem muitas exposições desnecessárias, a gente tem muitos problemas, e é parte também do nosso caminhar dentro desses ambientes, zelar pela saúde. Então, a denúncia, ela é uma ferramenta importante e ela deve ser usada sempre que a gente se depara com esse tipo de informação. Vamos encerrar, Ok, Ratanak? muito obrigado. Então, vamos encerrar. Eu queria agradecer pela disponibilidade de todos vocês aí, até pelo fato de a gente poder aprender mais aí com vocês. Com certeza. Muito obrigado.